Parte 3. O confuso lobo gigante alfa ficou chocado com o quanto seus planos tinham ido. Sua matilha estava começando a ficar desordenada. Não se podia permitir que isso continuar. A tribo dos lobos gigantes só brilhava mais quando estava unida. A desconfiança no alfa levaria a resultados fatais. Ele também entendia isso, e foi por isso que ele cometeu o maior erro de todos. Ele ficou furioso com a fraqueza de sua matilha, incapaz de superar uma simples cerca, mas tinha ainda mais medo de que a frustração de sua equipe logo fosse direcionada a ele. Preciso mostrar minha força para eles, pensou ele. Sou o mais forte de minha matilha. Sou mais do que forte o suficiente, mesmo sozinho. Esse foi o momento em que tudo foi decidido. Meus olhos ainda estavam fixos no chefe lobo gigante. Para os goblins, ele havia. Mas, para mim, ele estava andando em um ritmo digno de um bocejo. Digno de bocejo. Tudo estava indo conforme o planejado. Eu havia considerado alguns resultados possíveis. E agora um deles estava se desenrolando na minha frente. Eles eram animais. Afinal de contas, não ex-humanos como eu. O stick thread sobre a entrada capturou imediatamente o chefe. Pelo que eu sabia, a seda não seria suficiente para manter um líder lobo gigante bem preso. Não havia como testá-la antes, mas isso não importava mais. O stick thread estava lá apenas para que pudéssemos manter o chefe no lugar por um momento. Se eu não o mantivesse no lugar e ele se esquivasse do ataque da Water Blade, isso seria muito ruim. Ou pior, eu poderia pegar minha equipe em fogo amigo. No meio de uma batalha, isso era totalmente possível. Foi por isso que criei a armadilha. Mas talvez eu a tenha planejado um pouco demais. Esses caras ainda nem tinham derrubado a cerca. Eu havia considerado forrar a entrada com fio de aço, mas optei por não fazê-lo, preocupado com o fato de que não fosse suficiente para dar o golpe final. Em situações como essa, meu trabalho era fazer o papel de homem forte, o líder do grupo. Era para isso que tudo isso servia, e foi por isso que, sem outro momento de dúvida, lancei uma Water Blade na cabeça do chefe. Ela acertou em cheio. A cabeça foi lançada para cima e, em seguida, a gravidade a levou. Eu havia matado o chefe e, o que é mais importante, fiz com que parecesse uma gargalhada. Ouçam, lobos gigantes! Seu líder está morto. Eu lhes darei uma última escolha. Submetam-se a mim ou morram. Então, como eles lidarão com isso? A morte de seu chefe os levará a um frenesi tão grande que vão me atacar? Eu gostaria de evitar isso, se pudesse. Os lobos gigantes restantes não mostravam nenhum sinal de movimento. Isso não vai ser. Não vai ser uma daquelas coisas do tipo prefiro morrer a me submeter a pessoas como vocês. Não é? Porque se for, vai ser uma guerra total. Ainda estávamos perdendo. Em termos de números, e com certeza teríamos algumas baixas. Chegamos até aqui. Sem nenhum sangue de goblin, eu duvidava que perderíamos a essa altura, mas preferia que terminasse sem luta. Estava estranhamente silencioso, em comparação com a batalha campal de um momento atrás. E podia sentir os olhares dos lobos gigantes sobre mim. Em meio aos olhares deles, eu gradualmente comecei a me inclinar para a frente. Não sabia como eles interpretariam isso, mas eu queria deixar bem claro que o chefe deles estava morto. Em um instante, eu estava diante do corpo mole do alfa. Ninguém fez nenhuma objeção. Um dos membros da matilha, que havia se posicionado nas proximidades, recuou um passo. Em seguida,
Engoli o cadáver. Como era meu direito como vencedor, certo? A voz do sábio soou em minha mente. Análise concluída. Mímica, habilidade de Revol obtida. De Revol. Habilidades intrínsecas, olfato aguçado, comunicação de pensamento e coerção. Adquiridas. Parece uma vitória para mim. Mas, apesar de verem seu próprio chefe ser comido na frente deles, o resto dos lobos gigantes ainda não mostrou nenhum sinal de movimento. A essa altura, ou eles iam se assustar e fugir, ou se assustar e vir atrás de mim. Ou se assustar e vir atrás de mim. Ah, certo. Eu disse a eles, submetam-se ou morram, não disse? Ah, droga. Isso pode ter sido. Isso pode ter sido jogar o bebê fora junto com a água do banho. Melhor dar a eles uma rota de fuga. Melhor dar a eles uma rota de fuga, pensei enquanto me transformava em um deles. Ativando a coerção, falei com eles em um grito alto e gutural. Arahá! Ouçam-me, declarei a eles. Uma vez, e somente uma vez, deixarei isso passar. Impune. Se vocês se recusarem a me obedecer, peço que saiam daqui imediatamente. Imaginei que isso seria suficiente para fazer com que os cães saíssem correndo. Eu estava errado. Nós juramos nossa lealdade a você. Agora eles estavam se curvando para mim, embora parecesse mais que estavam deitados para tirar um cochilo. Mas, independentemente disso, eles aparentemente escolheram submeter de qualquer forma. Talvez estivessem tendo uma pequena conferência de comunicação do pensamento. Comunicação sobre o assunto enquanto estavam ali parados como estátuas. Estátuas. De qualquer forma, é melhor do que ter que lutar com eles. Isso, mais ou menos, marcou o fim oficial da batalha nessa aldeia goblinoide. Aldeia dos Goblins. Mas é sempre assim, não é? Não é a luta que é a parte difícil. É toda a maldita limpeza depois. Quem foi o idiota que ordenou que eles destruíssem suas próprias casas? O que? O que vamos fazer com elas? E onde todos esses duendes vão dormir? Esta noite? E o que devo fazer com todos esses cães? Quero dizer, claro, nós matamos um bom número deles, mas ainda temos mais 80 bocas para alimentar. Alimentar. Eu, Ah, que se dane. Isso é tudo por hoje, pessoal. Vou pensar sobre isso amanhã, quando todos acordarem. Por enquanto, ordenei que os duendes acampassem ao lado da fogueira. Aos cães que ficassem de prontidão ao redor da aldeia e dei a noite por encerrada. Amanhã chegou. Eu havia passado a noite anterior pensando, principalmente. A conclusão a que cheguei. Conclusão a que cheguei. Deixar os goblins cuidarem dos lobos gigantes. Perfeito. Tínhamos um total de 72 goblins em condições de lutar. Nenhuma baixa. De ontem. No máximo, alguns arranhões. Enquanto isso, tínhamos 81 lobos gigantes sobreviventes estacionados do lado de fora da cerca da cidade, alguns feridos, mas nenhum tão gravemente ferido que uma poção de recuperação não os recuperasse. Eles poderiam ter se recuperado sozinhos, pensei, com suas habilidades intrínsecas de cura. Habilidades intrínsecas de cura. Amanhã começou com eu alinhando os goblins que estavam acordados. As crianças e idosos observavam de lado. Eles não podiam deixar de se destacar, dada a falta de casas para ficar. Ao meu lado estava o ancião da aldeia. Ele queria me ajudar de alguma forma, eu acho que sim, mas não havia muito que um velho goblin pudesse fazer por mim. Meus gostos estéticos pessoais permaneceram inalterados desde meus anos humanos. Isso nunca mudaria, mesmo que eu fosse transmogrificado em um lodo.
Não haveria nenhuma princesa encantadora do vilarejo com quem eu pudesse cavalgar rumo ao pôr do sol. Com ela, eu provavelmente teria que esperar um pouco para isso. Em frente a essa fila de goblins, invoquei os lobos gigantes. Tudo bem, comecei. De agora em diante, vou fazer com que todos vocês formem pares e vivam uns com os outros, certo? E viverão um com o outro, certo? Em seguida, avaliei a resposta. Não obtive muita resposta. Eles estavam esperando. Eles estavam esperando que eu continuasse, imaginei, sem emitir um único som enquanto me encaravam. Ninguém parecia fazer uma careta aberta com a ideia de formar uma dupla, pelo menos, então. Presumi que estava em um terreno decente o suficiente. Vocês entendem o que quero dizer? Tipo, grupos de 2, certo? Vamos lá. Vamos lá. No momento em que terminei de falar, os goblins e os lobos gigantes começaram a trocar olhares com quem quer que estivesse na frente deles. Lenta e docilmente. Eles seguiram minha ordem. O inimigo de ontem é o amigo de hoje, e tudo isso. Eles tiveram que aprender isso da maneira mais difícil, mas pelo menos todos estavam de acordo. Então notei algo. Espere aí, algum desses caras tem nome? Nomes? Como é que eles vão chamar uns aos outros e coisas assim? Que coisa mais chata. Que dor de cabeça. Ancião, eu disse enquanto observava o processo de emparelhamento se desenrolar ao meu lado, é muito inconveniente para mim me referir a você e ao seu povo. Eu gostaria de dar nomes a todos vocês. Tudo bem? Todos devem ter me ouvido de alguma forma. Logo ao ouvir a palavra nomes, todos devem ter me ouvido de alguma forma. Logo ao ouvir a palavra nomes, cada um deles se fixou em mim, até mesmo os goblins que não estavam lutando. Claramente surpresos com a reviravolta dos acontecimentos. Tem certeza? Perguntou o ancião timidamente. Qual é o problema, hein? Sim, Se não for um problema, eu gostaria de dar alguns nomes. Foi como se eu tivesse simultaneamente explodido a mente de todos os goblins do local. Instalações. Cada um deles começou a aplaudir com entusiasmo. Mas que diabos? É como se todos eles tivessem acertado na loteria ou algo assim. Se conseguir um nome os deixa tão felizes. Por que vocês mesmos não fazem isso? Tudo parecia tão simples para mim. Naquela época. Comecei com o mais velho, perguntando-lhe qual era o nome de seu filho. Ele era o único goblin com nome na aldeia, agora tristemente morto. Era Rigur. Aparentemente. Então acrescentei um D no final e chamei o ancião de Rigurd. Nenhum motivo específico. Nenhum motivo específico para isso, apenas soava bem. Se seu filho estivesse aqui, brinquei, você. Se seu filho estivesse aqui, brinquei, você poderia pedir para ele dizer o nome dele e acrescentar um D no final, entende? Ninguém riu. Acharam que eu estava falando sério. Eu não consigo expressar meu gratidão o suficiente, ele balbuciou, por ter recebido permissão para assumir o nome do meu filho. Sim, ótimo. Estou apenas atirando com o quadril aqui, sabe? Isso. Estava começando a me sentir um pouco culpado, mas que se dane. O líder dos escoteiros goblins, por sua vez, chamei de Rigur. Eu poderia ter acrescentado um segunda ao final do nome, mas por que tornar isso mais complicado do que tinha que ser? Do que tinha de ser? Rigur era bom o suficiente para que ele se ajoelhasse diante de mim em oração, como se esse fosse o momento mais emocionante de sua vida. Caramba! A maçã não cai longe da árvore. E assim continuei, percorrendo toda a fila.
Também fiz o mesmo com o restante dos espectadores. Enquanto fazia isso, fazendo com que as famílias descobrissem seus nomes juntas, e inventando qualquer coisa para os órfãos e solteiros da aldeia. Eles não esperam continuar reciclando esses nomes para as próximas gerações, esperam? Gerações futuras, não é mesmo? Se Rigurd tiver um neto, talvez ele possa começar a se chamar Rigurd. Ou se ele tiver um bisneto, ele poderia se chamar Rigurd. E Rigurd seria então passado para a geração mais nova. Algo assim? Algo assim? Talvez muito aleatório, mas de que outra forma as tradições familiares começam? Senhor Rimuru, perguntou o recém-batizado Rigurd, estamos tão agradecidos por isso, mas, estamos muito gratos por isso, mas, tem certeza? Sobre o quê? Quero dizer, estou totalmente ciente da extensão de seus poderes mágicos, Sir Rimuru, mas, fornecendo todos esses nomes de uma só vez, você ficará bem? Bem? Do que ele está falando? Estou apenas distribuindo nomes para as pessoas. Respondi. Não há problema, acho que não. Depois voltei ao assunto. Rigurd levantou as sobrancelhas por um momento, mas não dei mais atenção a ele. Quando terminei de lidar com os goblins, era hora de passar para os lobos. Lobos gigantes. Seu novo líder seria o filho do antigo, tão forte e com força de vontade, como seu pai, e já parecia tão imponente quanto ele. Olhando em seus olhos dourados, pensei por um momento. Que tal? Que tal Ranga? Isso combina os caracteres japoneses para tempestade presa em uma palavra animada. Perfeito! Barato, talvez, mas eu aceitei. Eu sou a tempestade, ele tem presas. O que me viesse à mente primeiro era o melhor, pensei. Esse não era o meu forte. No momento em que o batizei de Ranga, comecei a sentir como se praticamente todas as mágicas que fluíam pelo meu corpo estivessem sendo drenadas. A sensação de o esvaziamento violento de minhas entranhas, foi alucinante. O que está acontecendo? Era uma fadiga como eu nunca havia sentido antes. Relatório. O estoque restante de magia de seu corpo está abaixo do seu limite aceitável. Entrando no modo de suspensão. Espera-se que se recupere totalmente. Recuperação total em 3 dias. Eu ainda estava consciente. Não precisava dormir, exatamente, e podia ouvir a voz do Sage. Lenta mas seguramente, comecei a me dar conta. Eu havia usado muito da minha magia? Como chegar a 0 de PM, mais ou menos? O que eu fiz para conseguir isso? Será que eu estava me desgastando esse tempo todo sem perceber? Com certeza não parecia. Parecia ser isso. Tentei me mexer. Não houve resposta. O modo de suspensão deve ser algo como hibernação. Eu não estava dormindo, mas não conseguia me mexer. Tudo o que eu podia fazer era ficar sentado. O que era bom, pois os duendes haviam preparado um lugar de honra para mim ao lado da fogueira. Então eu poderia muito bem aproveitar isso. Não havia mais nada para fazer, o que eu pudesse fazer. Aproveitei a oportunidade para refletir sobre o que havia acabado de acontecer. Por que fiquei sem de magia depois que comecei a dar nomes às pessoas? Será que isso consumiu as mágicas? De alguma forma? Pensando bem, ela realmente começou a fluir quando nomeei o líder dos lobos. Líder dos lobos gigantes, não foi? Ainda era apenas uma teoria, mas parecia claro para mim que nomear monstros realmente exigia magia.
Essa conclusão levou cerca de 2 dias para ser alcançada. Isso certamente explicava por que Rigurd estava tão horrorizado com o que eu estava fazendo, entre outras coisas. Outras coisas. Isso. Ah, droga. Isso não é de conhecimento comum entre os monstros, é? Gente, eu queria gritar, vocês precisam me contar essas coisas. Mas não. Mas não adiantava atacar os outros. Não que isso fosse me impedir quando eu pudesse me mover. Novamente, eu imaginava. Inicialmente, os goblins pareciam um pouco preocupados com o fato de eu ter ficado em silêncio. Mas, em algum momento, a questão de quem tinha o direito de limpar minha superfície e cuidar de mim quase explodiu em um conflito violento. O que eles estão? Eles estão fazendo? Esse é um harém no qual eu gostaria muito de não estar envolvido. Eu estava começando a me sentir como uma lâmpada mágica que as pessoas podiam esfregar para obter 3 desejos. Finalmente, o terceiro dia passou. QICUVIR deu. Apesar de ter esgotado minha magia antes, eu me sentia mais forte e mais rico em magia do que antes do meu pequeno acidente. Magia era o poder de exercer força sobre o mundo. E as partículas ao meu redor eram a energia que a impulsionava. Isso parecia ser o limite. É uma daquelas coisas do tipo, o que não me mata me torna mais forte? Coisas. Pensei em fazer mais experimentos com isso, mas decidi não fazê-lo. Não parecia haver muita necessidade, e se eu morresse no processo, pareceria um idiota. Mais um caso em que eu estava exagerando cedo demais. Enfim. Os goblins trabalhadores, percebendo que eu estava acordado, começaram a se reunir ao meu redor. De mim. A eles se juntaram os lobos gigantes, que estavam chegando de sua base externa. O que era bom, mas... Ei, pessoal? Vocês todos, ficaram maiores? Ficaram. Os goblins tinham em média um pouco menos de 1,5 metro de altura. Agora estavam todos quase 1,5 metro mais altos. O cara ao meu lado parecia estar chegando aos 6,5 metros. Inclusive. Esses são goblins, certo? E vejam só os lobos. Eu me lembrava deles. De serem bem mais marrons. Agora, o pelo deles era preto puro, com um brilho lustroso. Brilho. Eles também haviam crescido, e os maiores agora tinham 9 ou 10 pés de comprimento. Eu não me lembrava de nenhum deles ter mais de 1,80 metro. Antes. O que mais me chamou a atenção foi o lobo à frente deles, caminhando silenciosamente para a frente. Juro que ele devia ter pelo menos 3,5 metros. Eu podia sentir a força mística saindo de cada poro. Ele não era nada parecido com o chefe que derrotei há alguns dias. Entre sua aparência e sua força de presença, ele devia ser um monstro de nível superior. A marca de nascença em forma de estrela em sua testa e o chifre de aparência magnífica também levantou algumas bandeiras vermelhas. Muito assustador. Meu mestre, berrou essa fera dos meus piores pesadelos em uma língua humana fluente. Como me alegra vê-lo bem mais uma vez. Santo! Esse é o Ranga? O que aconteceu nos últimos 3 dias? Eu fiquei me perguntando por mim mesmo enquanto os monstros uivantes e animados me cercavam. Tudo bem. Então, nos 3 dias em que fui examinado, todos os monstros ao meu redor cresceram. Isso foi assustador. A única coisa que poderia produzir algo assim era evolução, eu acho. Então, o fato de nomear um monstro faz com que ele evolua? Iveldora não falou sobre algo assim por um tempo. A diferença entre monstros sem nome e com nome? Ah, claro.
Algo sobre como ganhar um nome proporciona uma espécie de bênção divina. Bênção divina que ajuda a aumentar sua habilidade como monstro. Daí a evolução. Bem, diabos, não é de se admirar que todos estivessem tão felizes. E não é de se admirar que todas as minhas reservas mágicas de uma só vez. A evolução dos monstros acontece rapidamente. Eu diria que eles não cresceram tanto quanto se tornaram criaturas completamente diferentes. Os olhos tépidos e vazios dos goblins agora brilhavam intensamente com a luz pálida da inteligência. E as fêmeas? Uau! Elas realmente se parecem com mulheres agora. Eu estava tão chocado que mal conseguia falar. Isso me fez literalmente dar uma olhada dupla. Esses caras eram como pequenos diabinhos. Momento atrás, talvez mais parecidos com babuínos do que com humanos, e agora, bem, para usar a sua terminologia oficial, os machos eram goblins e as fêmeas goblinas, embora a última soasse muito estúpida para mim. Ambos haviam evoluíram e, de acordo com Rigurd, ouviram a chamada. Algo que todas as criaturas evoluídas experimentaram. Uma ocorrência muito rara e que deixou Rigurd muito empolgado, a julgar pelo fato de que ele não conseguia parar de falar sobre isso. No entanto, isso não foi uma coisa totalmente feliz para mim. As goblins fêmeas cobriam seus corpos inteiros com trapos antes. Agora, graças à sua evolução, as roupas finas permitiam ver certas coisas. Não haveria como se livrar delas agora. Os machos certamente pareciam felizes com isso. Mesmo embora eles próprios estivessem usando apenas tangas. A aldeia estava precisando desesperadamente de comida, roupas e abrigo. É melhor começar com as roupas primeiro, pensei. Outra questão com a qual tive de lidar foi Ranga. Ele estava tão feliz por eu ter que não parava de me seguir e me incomodar. Se você gosta dessas bolas de pelo, presumo que esteja no paraíso. Mas eu sempre gostei mais de gatos. Não era a pior coisa, mas mesmo assim. Então, Ranga, eu disse, tenho quase certeza de que só nomeei você dentre a matilha. Então, como é que todos os outros lobos gigantes também evoluíram? Era verdade. Minhas lojas de magia foram desativadas no momento em que batizei essa coisa. Meu mestre! Nós, os lobos gigantes, somos um e todos. Meus irmãos e eu. Estamos conectados. Meu nome é o nome da nossa tribo. Então, todo o grupo evoluiu junto. O fato de sermos um e todos era algo em que o chefe anterior nunca acreditava, como Ranga explicou. Se ele tivesse acreditado, essa batalha poderia ter tomado uma direção diferente. Ranga, por sua vez, já havia obtido o controle total sobre sua matilha, ao que parece, permitindo que todos eles evoluíssem de lobo gigante para lobo da tempestade. Mais poder para todos, foi o que ele disse. Bom trabalho! Eu disse, já que ele parecia estar desesperadamente procurando por elogios. Ele balançou a cauda para frente e para trás, uma exibição adorável em um animal enorme. Por outro lado, um lobo feliz de 5 metros poderia produzir vento suficiente para me lançar para fora da aldeia. Ei, cuidado com o que você está fazendo com essa coisa, eu o avisei. O olhar abatido que ele deu em resposta me fez rir, e a maneira como ele encolheu seu corpo para cerca de 3 metros de comprimento me fez parar. Sua raça podia ajustar seus tamanhos, aparentemente. Que útil, pensei, enquanto instruiu a ficar com o lado pequeno de agora em diante. O maior problema de todos, entretanto, era onde diabos iríamos.
guardar todos esses caras. Os pares Lobo-Gobo pareciam estar dividindo as casas. Não que eles tivessem casas, então, na verdade, eram mais os lobos como cobertores. A falta de roupas estava me matando, mas a moradia também precisava de atenção. Então, e agora? Desperte o seu potencial global com o curso Inglês com a Gringa. Você já se pegou sonhando com aventuras em terras distantes, explorando culturas fascinantes, ou construindo uma carreira internacional de sucesso? O inglês é a chave que pode abrir todas essas portas, e o nosso curso Inglês com a Gringa é o seu guia para alcançar seus sonhos mais ambiciosos. Imagine o poder de se comunicar em inglês com confiança. Você será capaz de viajar pelo mundo sem barreiras linguísticas, ter acesso a oportunidades de carreira globais, conectar-se com pessoas de diferentes origens e culturas, aprender com recursos internacionais, como livros, filmes e sites. Agora, pense em todo o potencial que você desbloquearia ao aprender inglês com a Gringa. Aqui está o que torna nosso curso especial. 1. Imersão total em inglês. Nossas aulas são ministradas por instrutores nativos, garantindo que você se exponha ao idioma de uma maneira autêntica desde o primeiro dia. 2. Aprendizado divertido e eficiente. Com a abordagem inovadora da Gringa, você aprenderá de maneira envolvente e se surpreenderá com o quão rápido progride. 3. Suporte personalizado. Nossos instrutores e equipe de suporte estão sempre disponíveis para ajudar a tirar suas dúvidas e oferecer orientação personalizada. 4. Flexibilidade total. Adaptamos nossos horários para se ajustar à sua agenda lotada, garantindo que você possa aprender inglês no seu próprio ritmo. 5. Resultados garantidos. Temos orgulho em ver nossos alunos conquistarem a fluência e alcançarem seus objetivos, e estamos confiantes de que você também terá sucesso. Aprender inglês com Gringa é mais do que uma simples aquisição de habilidades, é um investimento no seu futuro, na sua liberdade e na realização de seus sonhos. Afinal, o inglês é a linguagem dos sonhadores, dos visionários e dos que estão prontos para conquistar o mundo. Não espere mais para começar sua jornada rumo à fluência em inglês. Junte-se a nós no Cursos Gringa e descubra um universo de possibilidades que se abrem diante de você. Seu potencial global está a um clique de distância. Pronto para se tornar um cidadão do mundo? Comece hoje com Gringa. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para alcançar os seus sonhos. O mundo está esperando por você. E isso nos ajudará também a melhorar nosso equipamento.